Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 16 de setembro de 2024, já quase 21 horas. Hoje eu me atrasei um pouco, estava no telefone conversando com um amigo, quase que 1 hora, um tempão que a gente não se falava. Foi necessário para colocarmos as nossas conversas em dia, né? E eu estou aqui para gravar a mensagem que ontem, na prévia, eu anunciei. E o tema é esse: que demônio são esses que dizem manifestarem? Isso não passa de enganos criados pela religião evangélica. Eu quero ler Apocalipse, capítulo 16, versículo 7. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Quero ler também no livro histórico de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e 11, que diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Queridos, nós vamos tratar desse assunto. É polêmico. Vou ser questionado pelos religiosos evangélicos, porque eles querem que esse mundo espiritual de Satanás, dos demônios, das pombagiras, existe. E eles chegam a teimar, como um dia um dos meus irmãos carnal, que é pastor, a gente estava conversando, e eu me lembro que ele entrou nesse assunto. Quando eu disse que Satanás como um ser espiritual não existe, ele ficou furioso. Ele me afrontou. Ele disse: como você pode dizer para mim que ele não existe se eu já expulsei demônios? Eu expulso demônios. Eu tentei explicar e ele saiu, foi-se embora. É assim que eles reagem. Porque eles querem que esse mundo espiritual de Satanás exista. Que a gente acredite nesses tais demônios que eles dizem manifestarem nas pessoas, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal. Eu frequentei igreja batista, eu frequentei igreja cristã, eu frequentei igreja presbiteriana, algumas outras tradicionais eu nunca vi. Mas nas neopentecostais e nas pentecostais, isso acontece, porque faz parte do contexto deles. Então, esses demônios não passam de feitiçarias, de obra da carne, eles não existem. Isso é uma invenção da religião, é uma mentira da religião. Eles criaram isso nas sinagogas. Então esta palavra demônio, ela foi transformada em um ser por eles, em um ser espiritual. Mas o seu significado é outro, totalmente diferente. É pensamento. Como tantas outras coisas, como inferno, que eles dizem que é um lugar de tormento eterno, quando na verdade no significado original inferno quer dizer sepultura. A igreja chamada dos homens transformou demônio em um espírito mau. O mal foi criado por esse ser espiritual, eles afirmam isto. O bem foi criado por Deus. Quando lá em Isaías, capítulo 45, versículo, salvo engano, 6,
diz assim: eu, o Senhor, criei o mal e o bem. Quem criou o mal? Deus. Quem criou o bem? Deus. Ele disse: eu promovo a paz, eu promovo a desgraça. Eu, o Senhor, fiz todas as coisas. Então esse espírito mau que a igreja dos homens transformou, ele entra nas pessoas, segundo eles, se manifestando, oprimindo-as, precisando assim essas pessoas de uma libertação. É o que eles dizem fazerem. Existe culto de libertação, levando então essas pessoas à necessidade de um exorcista para que elas sejam libertas, quando são manifestações neurológicas e psicológicas da mente das pessoas, que fora desses lugares são hipnoses usadas pelos hipnólogos. Eles fazem isso também, trabalham a mente das pessoas. Assim sendo, podemos afirmar que isso que acontece dentro desses templos religiosos, dessas sinagogas, não passa de um engano praticado por muitos religiosos evangélicos. Eles têm interesse nisso. Isso satisfaz as suas conveniências. Isso atrai pessoas, isso atrai multidão. E quanto mais gente tem, maior o dízimo, ou mais quantidade de dízimo, maiores as ofertas. Sem falar nos status, nos destaques, nas primazias que eles passam a ter quando as pessoas os veem como homem de Deus, que foram chamados, vocacionados, separados por Deus para tais obras. Isso dá ibope. Essas pessoas que exercem esse tipo de trabalho estão sempre em destaque. As pessoas de dentro desses lugares olham para estas pessoas de forma diferenciadas, achando que essas pessoas têm uma intimidade maior com Deus do que as outras que não trabalham, que não fazem esse tipo de trabalho dentro dessas sinagogas. Eu me lembro que um certo líder de uma grande instituição religiosa neopentecostal, baseada aqui em Lucas capítulo 13, versículo 11, que eu li, ele disse que a mulher estava com um demônio 18 anos. O texto diz que a mulher estava com uma enfermidade há 18 anos. Ele disse que a mulher estava com um demônio há 18 anos, porque ali diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Então ele diz que esse espírito de enfermidade era o quê? Um demônio. E então, ele se dirigindo ao seu público, esse líder de uma grande igreja neopentecostal, ele disse: se você está com uma enfermidade, isso é um demônio. Ele pegou esse texto, interpretou de forma literal, segundo o seu bel prazer, segundo o seu interesse, segundo a sua conveniência, e disse que qualquer uma pessoa que ali naquela reunião estivessem com uma enfermidade, essa pessoa estava com um demônio. E ele disse mais para complementar: e se for, nós vamos expulsar em nome de Jesus. Isso dá ou não dá ibope? Claro que dá ibope. Vocês sabem mais ou menos de quem eu estou falando. Inclusive, esse grande líder, que ele tem um canal na televisão, não dele, mas ele ocupa vários espaços nas TVs, ele trabalha dentro desse contexto, com esse tipo de trabalho.
A verdade, irmãos, é que diabo, Satanás, Exu, Pombagira e outros que eles dizem existirem, eles não existem. Isso são folclore e fantasias, mitos criados, que a religião prega, que a religião ensina, que a religião acredita. E as pessoas que lá estão, os nossos irmãos, os filhos de Deus, que ainda têm a mente cauterizada, que o véu está posto sobre o rosto, que ainda não despertaram do sono, que dormem, estão mortos espiritualmente, porque são carnais. Eles acreditam nessas mentiras, nesse engano pregado e ensinado por eles. Todas essas coisas não passam de obra de feitiçaria, de obras da carne. Isso que se manifesta é um espírito de engano, de mentira na boca deles. Essa é a mais pura verdade, essa é a mais pura realidade. Essa pessoa não está cometida de nenhum espírito satânico, de um ser espiritual que eles afirmam existir. Não, elas não estão. O que essa gente precisa é de reinar em vida. Mas como reinar em vida se não tem o entendimento? Como reinar em vida se ainda não acordaram do sono espiritual que dormem, esse sono profundo? Como reinar em vida se são carnais? Se vivem debaixo de autoridade de homens simples mortais? Se vive ainda na prática dos rudimentos da lei de Moisés, como essas pessoas vão reinar em vida? É por isso que muitas delas vivem cheios de problemas. E quanto mais frequentam esses lugares, mais os seus problemas aumentam. Não são livres, não são libertas, vivem debaixo dos fardos e do jugo pesado da religião. A religião cega. Está escrito: cego guiados por cegos. É isso que acontece com os filhos de Deus que lá estão. São cegos, espiritualmente falando. Não conseguem enxergar como nós conseguimos hoje enxergar, porque acordamos para uma realidade. Nos submetemos ao Espírito de Deus. Somos guiados por Ele, dirigidos por Ele, orientados por Ele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Em Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz assim: pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só. É o que nós estamos fazendo, reinando em vida. Nós deixamos de acreditar nessas coisas. Nós deixamos de praticar rudimentos, obras. Não acreditamos nessas mentiras ensinadas e pregadas por ele, de que Jesus virá, de que Jesus vai voltar. Não acreditamos mais que o inferno existe como lago de fogo e tormento eterno. Como também não acreditamos nesse diabo como um ser espiritual. Todas essas coisas são obras da carne, são manifestações da carne. É o pensamento, é o psique. E as pessoas se deixam levar por isto. Paulo os chama de meninos. Paulo os chamam de menino. Paulo era um judaizante, perseguidor, zelava pela lei. Ele disse: quando eu era menino,
Eu vivia como menino, eu cresci como menino, eu praticava as coisas de menino. Mas agora que sou grande, sou adulto, ele quis dizer, agora que eu sou espiritual, eu deixei de ser carnal, de viver nas obras da lei. Eu agora me alimento da comida sólida, da sã doutrina, da palavra da verdade, da palavra que liberta o homem de todo jugo e de todo fardo. Em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 8, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo que o recebe por filho. E para a disciplina que suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho a quem o pai não corrige. E o 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Os filhos, quando pratica o mal, vem sobre ele a correção. O filho aceita ser corrigido. Ele é corrigido pelo Pai dos Espíritos. Ele sabe que não existe nenhum espírito do mal, porque ele é filho. Ele sabe que tudo procede de Deus, que tudo vem de Deus. Ele, como filho, entende que qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele, como filho, sabe que Deus é o único soberano, que não há nenhum oponente a ele, que ele não peleja, que ele não guerreia. Tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo é a sua vontade. Essa é a posição do filho, que entende que é filho de Deus. Mas aqueles filhos que lá estão cegos espiritualmente falando, cegos a homens, vivem debaixo de fardos e julgos, preferem os preceitos dos homens do que ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Então, os que ficam por aí cegos, ficam sendo afrontados sem correção, sem entendimento, sem avançar, sem crescer, porque não se submete ao Pai dos Espíritos, porque preferem viver como religioso, acreditando nessas mentiras, nessas coisas, nesses enganos criados por eles, nas existências desses demônios, desses pombagira, dessas pombagiras, de todas essas coisas. Então isso não passa de feitiçaria, de obra da carne, não existem. É mentira da religião. Então fica aí esta palavra. Quando aqui no versículo 13 de Lucas, aquela mulher, ela estava com um espírito de enfermidade, e era naqueles dias chamado de demônios, quando uma pessoa tinha uma enfermidade, tinha uma doença, mas não demônio como um ser espiritual, como a religião diz existir. Era um espírito de enfermidade, era uma enfermidade que a pessoa tinha. E elas precisavam ser curadas, precisavam serem libertas. E Jesus as curava, Jesus as libertava. E aí então, por ter interesse, os religiosos atribuem a demônios, a seres espirituais, que eles afirmam, que eles dizem existir, que se manifesta na vida das pessoas. Isso é uma mentira, é na carne, é o psique. Pega um
um chicote na hora que uma pessoa dessa estiver se manifestando, para ver se isso não sai mais rápido do que essas encenações que são feitas por eles dentro dessas sinagogas. Isso é mentira. Eles trabalham o psique das pessoas, trabalham a mente das pessoas. Por que esses demônios não se manifestam nas igrejas tradicionais? Por que esses demônios não se manifestam nos púlpitos das igrejas, onde há adúlteros? Por que isso não acontece? É sempre com o povão, é sempre com o lado mais frágil, segundo eles. Esta é a mais pura realidade. Então eles às vezes pegam um exemplo isolado para tentar justificar todo um contexto de quando essas coisas ocorrem, de quando essas coisas acontecem. Então, esse texto que eu li se refere a não demônio como ser espiritual, mas a doença, a enfermidade que estava sobre o povo que vivia em desobediência. A maldição estava sobre eles, sobre os judeus. Aquelas maldições de Deuteronômio, capítulo 28, nos desobedientes, nos que viviam na transgressão. Então vinha sobre eles espírito de enfermidade, doença, chagas sobre a vida deles. E Jesus veio manifestado em carne para dizer aos seus que ele era o Messias, que ele veio para salvá-los, libertá-los do jugo e do fardo da lei. E muitos não conseguiam enxergá-lo como o Messias que veio para salvá-los, para libertá-los da maldição da lei, que a lei era de condenação e morte. Então, meus queridos, que vivem dentro dessas sinagogas, desses chamados movimentos pentecostais e neopentecostais, fuja desses lugares, fuja dessas sinagogas o mais rápido possível. Desperte tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e o Espírito Santo te esclarecerá. É Ele quem dá o entendimento, é Ele quem desperta. Então, eu te peço, me ajude a divulgar este vídeo para que cheguem a outras pessoas. Não existem esses demônios que eles dizem manifestarem dentro das sinagogas. Isso não passa de enganos, puro engano. Eles criaram isso por interesses e por conveniência. É por isso que dentro desses lugares existem cultos de libertação. As pessoas estão sempre oprimidas, como esse grande líder disse lá para o seu público: se você tem uma enfermidade, é um demônio que você tem. Então todos têm esse demônio, porque as pessoas estão todas enfermas. Uns com dor de cabeça, outros com dor de ouvido, outros hipertensos, outro com câncer, outro com isso, outro com aquilo, ossos frágeis, enfim. Então, forte abraço, um beijo no seu coração, me ajude, divulgue e compartilhe. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.